Diga aí, galerinha, como eu tinha combinado com vocês, eu vou colocar essa aula sobre nematelmintos, né? A gente viu a aula sobre platelmintos e agora a gente vai ver a aula sobre nematelmintos, tá certo? Então, eu tinha combinado com vocês fazer o quê? Ora, como o simulado vai ser muito em cima, então, para que vocês tenham a aula a respeito de doenças provocadas por vermes do tipo nematelmintos, a gente viu as doenças provocadas por vermes do tipo platelminto, e agora a gente vai colocar os vermes nematelmintos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá novamente. Então, nós vamos ver agora os nematelmintos, tá bom? Então, observem aí, a gente tem, vamos fazer como na aula anterior, a gente vai colocar aqui as características gerais, certo? As características gerais dos nematelmintos, certo? Primeiro ponto, nematelminto, eles são vermes que são vermes alongados e cilíndricos, tá? Alongados, vermes alongados e cilíndricos. Quais são os exemplos? Tem lombriga, tem o ancilóstoma do adenalis, lombriga é Ascaris lumbricoides, ancilóstoma é o ancilóstoma do adenale, oxiuro é o Oxiurus mesmo, bicho geográfico, e que é o Larva migrans, e a filária, que é o Wuchereria brancoff. Cada um desses com sua importância, mas aí a gente destaca principalmente o Ascaris lumbricoides, o Ancilóstoma do adenalis e a filariose, a filária, tá bom? Quais são as características? A gente já falou das características dos platelmintos. Aqui, as características que a gente falou de platelmintos, pessoal, se repete, com exceção de uma. Qual é essa uma que tem a exceção? A única exceção que tem aqui é que eles são pseudocelomados. Pseudocelomados, quer dizer, eles não são organismos acelomados, como os nematelmintos, nem celomados, como é o caso dos anelídeos, dos moluscos, dos artrópodes, dos equinodermatas, etc. Tá? Então, lembrando que dessas características aqui, as de platelmintos são as mesmas, apenas diferenciando nesse ponto aqui, enquanto que os platelmintos são acelomados, os nematelmintos são pseudocelomados. Tá? Então, seguindo aqui, a primeira doença que a gente vai falar é a respeito da lombriga, a famosa lombriga, que é considerada, conhecida como Ascaris lumbricoides. Então, esse Ascaris lumbricoides, por isso que tem lombriga também, a gente vai encontrar com o nome de ascaridíase, tá certo? Então, a gente tem aí uma doença em que, como é que a pessoa adquire lombriga? Observe aí no esquema que a gente tem, inicialmente, você adquire lombriga pela ingestão de ovos. Ovos de quê? Ovos do Ascaris lumbricoides. Essa ingestão pode ser feita pela água, pelos alimentos, por contato mesmo com unhas sujas,
né? Ou seja, a falta de higiene pessoal é muito importante. Quando a gente tem aí também outro ponto, onde esse organismo ele pode chegar à corrente sanguínea, por quê? Porque ele pode perfurar, tá aqui ó, o intestinozinho, certo? O tubo representando o intestino, ele pode perfurar o intestino e cair na corrente sanguínea, inclusive se espalhando e indo para o pulmão. É tanto que o indivíduo pode expelir o verme pelas narinas. Tá? Então, quando tem uma expedição, ou melhor, quando o indivíduo espirra, às vezes pode vir com os vermes. Outra doença muito importante também, chamada de amarelão, que é a ancilostomíase, ou ancilostomose, ou simplesmente amarelão. Essa doença ela ficou muito conhecida como a doença do Jeca Tatu, aquele personagem, Jeca Tatu, um personagem de Monteiro Lobato, que ele vivia de pé descalço, mas era uma pessoa que, entre aspas, era preguiçosa, e na realidade a preguiça dele não era a preguiça, era porque o verme, ele tirava os nutrientes dos alimentos que ele no caso, tirava os nutrientes daquele alimento que ele ingeria e, consequentemente, ele ficava fragilizado. Mas, aqui, lembrem-se do seguinte, enquanto que a lombriga você pega por ingestão de ovos, ou seja, é ingestão de ovos via oral, o amarelão a pessoa pega por penetração direta das larvas, olha aqui no pé do indivíduo, penetração direta das larvas na pele. As larvas penetram no corpo através da pele, certo? Onde cai novamente na corrente sanguínea. Essas larvas passam para a corrente sanguínea, chegando ao pulmão. Elas atingem a faringe e são engolidas. Olha só o que é que acontece. Ela vem até a garganta e a pessoa engole. Essas larvas, né, elas vão crescer e se instalar no intestino. Ela tem essa característica aqui, pessoal, bem feia, assim, que tem uns dentes. Esses dentes faz com que haja rompimento, certo? Esses vermes se acoplam, né? Aqui, vamos supor que aqui é o intestino, então ele se acopla mesmo, tipo mordendo, e ocorre esse rompimento de vasos sanguíneos, causando inclusive anemia. Por isso que tem essa doença, tem a característica de amarelão. O que acontece aqui? Fica no intestino do indivíduo e os ovos desse verme são expelidos pelas fezes de quem está contaminado. Gente, olha só como é importante, como profilaxia, o saneamento básico, certo? Então, se não tem saneamento básico, fica difícil. Por quê? Porque as fezes, elas não vão ser descartadas em local apropriado, tá? Então, o amarelão pega por penetração direta da larva na pele. E para evitar essas verminoses, o que é que a gente deve fazer? Lavar as mãos antes de cada refeição, depois de ir ao banheiro, né? Não importa qual seja a situação que você vai fazer, né? Se é cocô ou se é xixi, não interessa. Vai ao banheiro, lava as mãos. Lavar bem aqueles alimentos que a pessoa vai ingerir, principalmente alimentos que vai ingerir
in natura, como é o caso de frutas, verduras e legumes. E não comer essas raízes, né, que faz parte desses alimentos, frutas, legumes, verduras, raízes, né, nem frutas com casca sem antes higienizar corretamente, lógico, né? Por quê? Porque alguns vermes, muitos vermes se encontram no solo, tá? Não comer carne mal cozida, como é que se diz? Nem saladas de carne crua, nem salames, etc. Salame, quando se fala, não é o que a gente conhece no dia a dia, mas tipo uma carne, aquela carne fininha, né? Não comer alimentos expostos às moscas, óbvio, porque na mosca a patinha é que traz, está lá em cima de um cocô a mosca, depois vai pousar no seu alimento. Para bebida e uso da cozinha, utilizar água de hidráulica ou de poço artesiano, água tratada, água que a gente chama água potável, né? E essa água, se for para ingestão, deve ser filtrada. Não andar de pés descalços, né? Lógico. Destruir os caramujos e evitar o contato e uso de água nos locais em que eles vivem. Lembrando aqui, pessoal, que isso aqui serve para a doença do tipo esquistossomose, tá certo? Essa informação aqui é para uma doença de platelmintos, né? Porque como essa informação aqui é para verminoses em geral, então leia-se tanto platelmintos quanto nebatelmintos. Usar privadas higiênicas onde não existe rede de esgoto, ou seja, não tem rede de esgoto, vamos utilizar um recipiente para colher esse material, colher essas fezes e depois ser descartado em local próprio. Jamais deixar fezes humanas na superfície do solo. Isso é óbvio, né, gente? Outra doença, então, ó, a gente, só para vocês se organizarem aí no raciocínio de vocês, a gente viu as características gerais dos nematelmintos, que eu disse que era igual dos platelmintos, só mudando essa parte do pseudocelomado, né? E óbvio, o corpo dos platelmintos é achatado e do nematelminto é cilíndrico. Aí a gente viu ascaris lumbricoides, a lombriga, ingestão de ovos, amarelão, por ingestão ou melhor, penetração da larva diretamente na pele. Vimos as formas pelas quais a gente pode evitar verminoses, lembrando que verminoses, quando se fala, é a mesma coisa de helmintoses, ou seja, doenças do tipo platelmintos e nematelmintos. Vimos essa série de profilaxias, né, para evitar as verminoses. E agora a gente vai para a filariose ou elefantíase. Pessoal, filariose ou elefantíase é um tipo de doença que é causada pela picada de inseto, ou seja, é um verme que é colocado na corrente sanguínea pela picada de um inseto, certo? Então, esse verme, aí um insetozinho, vamos lá. Esse verme é chamado de Wuchereria brancoft. Wuchereria brancoft. Tá? É um verme que é transmitido pela picada de um inseto, onde esse inseto ele já foi endêmico, hoje não é mais, foi erradicado, endêmico
em Recife. Hoje, graças a Deus, não é mais. Tá? Então, em Recife, tinha muitos casos de elefantíase. Como é que ocorre essa infestação? Esse insetozinho coloca o Wuchereria brancoft. Wuchereria, pessoal, que é horrível de escrever, mas eu vou tentar, ó, escreve assim, Wuchereria brancoft. Wuchereria brancoft, certo? É o nome da filária ou no caso da filária, que causa filariose ou elefantíase. E como é? Qual é a característica disso? Ela vai obstruir os vasos linfáticos. Daí essa característica de deixar membros inferiores, mamas, testículos inchados dessa forma, deformados. Não tem cura, pessoal. Tem tratamento de ir no início e fazendo as drenagens e a pessoa vai debelando aquela situação para não chegar a uma situação dessa que está na foto. Beleza? Qual é a forma de profilaxia? Nesse caso aí, é evitar o contato com inseto das mais diversas formas, seja ela por uso de tela, inseticida, repelentes, enfim, controle do inseto, não ter contato desse inseto não ter contato do inseto com a pessoa, né? Outra doença é o bicho geográfico. Bicho geográfico, pessoal, é muito comum, tá aí 2 cachorrinhos lindos na praia, mas a pessoa que leva cachorro para a praia tem que ter o cuidado, tá certo? Tem que ter o cuidado de recolher as fezes daquele cachorro, porque nele pode ter o larva migrans. Larva migrans, certo? Então, o larva migrans é um vermezinho que penetra também diretamente na pele da pessoa e à medida que a pessoa vai coçando, aquela aguinha tá com larva, certo? Aquela aguinha tá com larva e aí começa a contaminar, tá certo? Então, por isso que fica dessa forma aqui, ó. Tá? Então, pode dar aqui no pé, é muito comum dar no pé, mas pode ser aqui no braço, certo? Aonde você tiver contato com aonde penetrou a larva, certo? Então, acontece isso. Vamos lá. Oxiuro. O oxiurus, observe que tem uma pessoa ali com uma coceirinha no ânus, né? A coceirinha é característico do oxiurus. É um tipo de verme que também, certo? Que também a infestação dele é via oral, tá? Então é por ovos
É muito comum dar em crianças, né, com idade escolar principalmente, e a criança coça, certo? A região do ânus, fica com os ovos nas unhas e às vezes vai botar o dedo na boca. E aí a gente chama isso de ciclo fecal oral. Ou então, através de água e alimentos contaminados, ok? Então, pessoal, esse resumo aqui é exatamente o que a gente precisa de platelmintos e nematelmintos para que a aula de platelmintos foi dada online, né, em sala, ao vivo, e essa daqui vocês ficam com essa gravação, tá bom? Um beijão a todos e lembrem-se, o Salesiano é o colégio da nossa vida. Tá, gente? Um abraço a todos, até a próxima e precisando é só entrar em contato via WhatsApp. Um abraço.